Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Estamos de volta com mais um bloco do Café com Velocidade 572, agora para falar de MotoGP, Grande Prêmio da Alemanha, Sachsenring, aquela pista que só tem curva para a esquerda, de repente umas quebradinhas para a direita, do jeito que o Marc Marquez gosta. E aí não tem como não começar falando deste gênio, como já foi mencionado tantas e tantas e tantas vezes. Mas além disso, a gente tem que mencionar mais uma vez o Marc Marquez, porque estamos em dívida com o MotoGP nesse programa, então o Marc Marquez tem que ser mencionado em dobro. Tudo aquilo que ele tem feito nas últimas provas, nesse campeonato, já é apontado virtual campeão dessa temporada por muitos aqui, inclusive. E aí eu começo com você, Thiago Raposo. Você que lá atrás falou assim, quando do primeiro título Marc Marquez na categoria principal, este aí é um fenômeno. Eu não consigo mais achar adjetivos para falar dele. Você consegue achar algum adjetivo para falar do Marquez? Diferente daqueles utilizados? Vamos fazer justiça aqui, que eu falei isso no primeiro título dele, nas 125 cilindradas, não na MotoGP. Ô, louco, peixe, desculpa, então não foi na MotoGP, acho que na MotoGP você só reforçou, né? Não era nem Moto 3 ainda, hein? Olha lá. Era 125 cilindradas ainda. Mas, enfim, méritos, o que quer que seja de ter dito a 125 ou na MotoGP, né? O importante aqui é falar do Marc Marquez e é realmente maravilhoso, assim. E o Viñales era um piloto que se desenhou não no mesmo nível, mas muito próximo de chegar ao que o Marquez e acabou não vingando, né? Fez boas temporadas na Suzuki, chegou na Yamaha vencendo, mas deu uma estacionada. E eu fico na esperança que venha outros, porque é legal um piloto genial desse jeito, mas é muito mais legal quando tem dois geniais, né? Pegando a Fórmula 1 como exemplo. Lewis Hamilton, genial, Sebastian Vettel, genial, e como é bom ver os dois duelando e tal. Então, eu torço que venha outro, ou que a Yamaha melhore um pouco, porque eu acho que o Valentino ainda tem plenas condições, apesar da idade, de estar brigando. Porque até o Fábio Campos, vocês sabem, né, que ele só crava quando é barbada. E ele cravou já tem muito tempo já esse título do Marquez aqui nessa temporada. Então é muito interessante e é legal vê-lo, o garoto correndo e tudo. Mas eu acho que é ruim para o campeonato em si, apesar das corridas serem boas. Mas é legal ter um campeonato bom também, né? O Fábio Campos sempre prega que ele prefere corridas boas a um campeonato bom, mas eu não dispenso um campeonato bom também, não. Olha, mas nesse caso a gente tem que, antes de começar a falar de campeonato, tudo, tem que dar ênfase nesses números que o Marquez tem em Sachsenring. E eu mencionei semana passada, até fiz... É barbada, gente, é barbada. O cara, desde que estreou em categorias, né, na 125, guiou 9 vezes nessa pista e ganhou as 9. Não existe pista que ele tenha um domínio tão avassalador. Ele tem um domínio muito grande em Austin, que a gente sempre mencionou, mas Austin ele só correu, acho que com a MotoGP, se não me engano, né? E não correu com as categorias de base, até por conta do tempo que Austin está aí, né? Desde 2013, se não me engano. 2012.
2012 foi Fórmula 1, mas acho que 2013 que é a MotoGP que corre lá, né? Tem essa, acho que esse número. Enfim, é um domínio absurdo, é um domínio impressionante. O que mais me chamou a atenção é que parecia que esse domínio não ia se estabelecer, inclusive na classificação. E ele arranca uma última volta na classificação fenomenal. Ele começou com um tempo atrás, uma parcial atrás do primeiro colocado, que acho que era o Petrucci no momento. Me corrija se eu estiver errado. E ele consegue... Era o Petrucci, né? E ele consegue, parcial por parcial, estabelecer a melhor parcial dele, a melhor parcial da pista e fecha com a volta mais rápida e recorde da pista. Fábio Campos, eu preciso da sua ajuda, você que é o nosso, talvez o cara que explore melhor essas palavras para definir pilotos, tudo, porque não tem onde achar predicados, não tem onde achar adjetivos, não tem para achar nada para poder definir Marc Marquez. Inclusive, o Marcelo Cesarino fala, EBM está um nível acima do resto esse ano, o que se deve a isso? E ele fala, moto, genialidade, outra coisa. O que explica isso? Diga lá, Fábio Campos. Eu acho o seguinte, Rosa, esse retrospecto que ele tem nessa pista, né, porque ele vai muito além dessa pista, né, isso é importante, a gente não precisa falar, né, talvez nem seja tão importante falar, porque todo mundo sabe que ele tem a capacidade, ele já tem os números, né, então não é só o caso dessa pista, né, ele é o que ele está fazendo, eu acho muito importante bater de novo nessa tecla, não é só o cara que vem conquistar um monte de resultados. Como, por exemplo, o Schumacher, que foi brilhante, sensacional, chegou lá e conquistou um monte de resultados. Ele é diferente, porque o que mais me impressiona nele é que ele, e eu fiquei sabendo disso agora, há pouco tempo, esse ano, eu comecei a tomar mais conhecimento dessas informações, ele está mudando o modo de se guiar moto. Né? Ele está fazendo com que pilotos mudem o seu estilo, coisa que o Rossi já fez por um tempo, e ele está fazendo com que motos sejam modificadas de outras equipes. Né? O que eu estou querendo dizer? Pneus também. A própria Michelin falou que tem que se adaptar ao pneu mais largo para poder essa moto deitar cada vez mais. Exatamente. Ao ver a inclinação dele, é justamente aí que eu ia entrar. Tem equipes que estão mudando, digamos assim, a flexibilidade de algumas peças da moto, porque olharam e falaram assim, poxa, esse cara inclina mais de 60 graus. Ou seja, é possível. A lei da física permite, então vamos fazer. Se a gente não consegue embutir o talento num piloto, a gente tem que tentar fazer com que a moto tenha mais flexibilidade de materiais. Então, o que o Marc Marquez está fazendo, e isso é muito invisível aos nossos olhos, é uma pena, né? A gente só sabe isso porque a gente pega essas informações mesmo. Eu sou incapaz de ver uma moto modificada nesse sentido. Tem quem consiga. Eu sou incapaz. E, justamente, até continuando nessa questão do incapaz, eu acho que o que ele faz em Sachsenring, né, que eu até coloquei no Twitter hoje, o negócio é Sachsen's King, né? Que ele não existe um piloto que tenha, em categoria top, na história do automobilismo, não estou nem indo nas motos, estou indo para o automobilismo, um retrospecto como ele tem nessa pista da Alemanha. Né? E talvez... É melhor do que Austin, do que Estados Unidos, aliás? É porque tem menos... os Estados Unidos, como vocês falaram aí, os Estados Unidos tem menos corrida. Então, ele tem mais chance de perder o aproveitamento percentual nos Estados Unidos, porque ele tem que, para igualar, ele tem que correr mais... Se for só MotoGP, eu acho que ele fica com uma de defasagem, mas como essas estatísticas está todo mundo gostando de falar das 9 corridas, que incluem as categorias menores, para ele fazer 9 corridas em Austin, precisará de mais 4 anos, se eu não estou enganado. Ou seja, a porcentagem dele é mais efetiva, embora seja 100% nas duas, né? Mas ele tem efetividade de porcentagem porque ele fez mais em Sachsenring. Então, só ele, e mesmo se houver uma competição nesse sentido, Raposo, só ele pode se igualar. Né? Só ele pode desafiar ele mesmo.
Então isso eu acho que é um caso para ser estudado, mas estudado não por nós, leigos, por isso que eu estou falando aquela questão da incapacidade. Para os caras da MotoGP, tem que pegar uma volta em Sachsenring e ver como que esse cara inclina para a esquerda, porque aquilo que a gente já falou aqui uma vez, né? Qualquer um que pegar uma moto de brinquedo e inclinar para a esquerda ou para a direita vai ter facilidade mais para um lado ou para outro. Né? A não ser que seja um ambidestro, que eu não sei se o Marques é. Mas todo mundo que é o canhoto ou destro vai ter uma facilidade para um lado mais do que para outro. Né? Uma vez eu falei isso aqui, eu até citei esses eu falei fliperama, eu nem sei se hoje em dia chama fliperama mais. Né? Hoje em dia chama, sei lá, Game Zone, deve ter esse outro nome. Pergunta pro Diogo que ele sabe. Vamos manter fliperama, porque pelo menos eu me identifico com isso. Isso. Vamos fazer um programa para os mais velhos hoje. Qualquer fliperama que você entra, você tem aquele. Existe um jogo de moto que é muito legal, né? Que existe a moto, e aí você faz a inclinação, a simulação, muito legal. Até nesse jogo, qualquer um, e olha que eu sou contra comparar jogo com a realidade, hein? Mas qualquer um que ande de bicicleta, né, tem facilidade mais para um lado do que para o outro. Isso é biológico quase. Então ele tem uma facilidade maior para o lado, para as curvas, para a esquerda, embora ele seja campeão do mundo 4 vezes. Né? Então não é só isso a força dele. Mas o caso dos especialistas, dos entendedores, estudarem, pegar uma volta desse cara e falar, gente, olha como que esse cara manuseia o corpo dele tão bem. Né? Estudar mesmo, e passar para o piloto, e sentar e fazer reunião, entendeu? Ensinar, mostrar, você não consegue fazer, mas pelo menos você sabe o que o cara está fazendo. Né? Por mais que ele não seja imitável ou emulável, se a gente quiser trazer uma palavra também da modernidade. Então eu acho que é isso. O fato dele estar mudando, o que causa mais impacto do que os resultados dele, é o fato de que nós, infelizmente, não estamos vendo isso, mas a gente tem informações que vêm lá de dentro da categoria, é de que ele está mudando o modo de se guiar a motocicleta. Então é muito grande o que ele está fazendo. Né? É muito sério, é muito forte, porque é impressionante, ele tem uma capacidade muito grande. Permita-me adicionar. Desculpa. Permita-me adicionar. Ele está mudando a forma de se pilotar no momento que a categoria também mudou eletrônica, mudou um monte de coisa para ser mais competitiva. E aí a genialidade eu acho que fala mais alto, porque hoje você não pode se dizer que a moto, a Honda em si, está muito à frente das demais. Não está, né? Tem esse ponto também. Não está. Inclusive, quem assustou nos treinos de sexta-feira foi a Ducati. Né? A Ducati revelou nesse final de semana, né, assim, a Ferrari assustou a Mercedes nas sextas-feiras e foi lá e concretizou impressionantemente em Canadá e Silverstone, 2 pistas totalmente da Mercedes. A Ducati ensaiou fazer a mesma coisa em Sachsenring, mas na hora do vamos ver foi o Marques. E quando a gente pega 9 em 9, a gente não pode acreditar só a moto. Porque são 9 em 9, são praticamente 9 motos diferentes. Praticamente não, são 9 motos diferentes. Porque, por mais que exista muito na MotoGP essa questão do DNA, né, das pistas que favorecem certas equipes, né, a gente sabe da Ducati na reta, por isso que eu falo que a Ducati assustou. Né, e na hora que, para a gente começar a entrar na corrida, né, na hora que deu a largada, o Lourenço pulou na ponta e o Marques já viu, eu descartei o Petrucci, porque estava assim, Lourenço, Petrucci e Marques, né? Ou era Lourenço, Rossi e Marques? Agora fiquei na dúvida, acho que era Lourenço, Rossi e Marques, né? Acho que o Rossi ficou em segundo por um tempo no comecinho da prova. Mas enfim, minha memória tá no começo da prova era Lourenço, Petrucci e Marques. Era o Petrucci mesmo, né? Pois é, eu desconsiderei o Petrucci. Mesmo se fosse o Rossi, eu lembro que eu já desconsiderei. Eu falei, ele vai passar. A briga é Lourenço e Marques. Por isso que eu falei no bloco da Fórmula 1, en passant, como diria o outro, de que 2019 já começou na MotoGP. Isso é legal, né? A briga desses dois já está virando uma briga muito concreta entre os dois futuros companheiros de equipe. E na hora que ele alinhou atrás do Lourenço, eu falei, hoje cai um tabu. Né? Ou essa Ducati assusta o planeta, ganhando numa pista de só curva, praticamente só curva. Né? Aí realmente eu teria talvez o mesmo susto que a Ferrari deu ao ganhar em Silverstone no Canadá. Ou o Lourenço vai perder um pouquinho, né, pelo menos uma vez, a questão de bicar na frente e perder uma prova, que a gente sabe que é a característica que não acontece com o Lourenço. A força do Lourenço é assumir a liderança no começo da prova. Então, ou ia cair um ou outro. Ou o Lourenço ganhava e derrubava a questão da Honda, e do Marques, claro, mais do que a Honda, ou o Marques faria o que fez, e o Lourenço também teve problema, porque foi descendo no pelotão.
Então eu acho que é isso. A força dele tá nessa pista vai muito além da motocicleta, né? E alguém tem que aprender onde está o X da questão. Eu infelizmente me revelo incapaz aqui de poder dizer por que para a esquerda ele consegue uma coisa tão assustadora e para a direita um pouquinho menos assustadora, mas ainda assim é capaz de fazê-lo um tetracampeão do mundo tão jovem. Diogo Gomes e Thiago Raposo, nessa ordem, tem essa resposta para a dúvida de Fábio Campos? Eu acho que nem as equipes têm essa resposta, viu Razões? Só entrando na parte dos números, né? Essa foi a 6ª vitória dele na MotoGP, né? Porque as outras vitórias são na base, vamos dizer assim, uma na 125 e 2 na Moto 2. Aliás, eu vou criticar Fábio Campos, que ele falou categorias menores, tá? É categoria de base, tá? Por favor, Fábio Campos. Menores não. Eu deixei você chamarem de 125 cilindradas, que nem existe, não falei nada de tão bonzinho que eu tô. Ok. Em Austin, ele também tem 6 vitórias na MotoGP, que foi o número que ele só conseguiu agora, né, no Sachsenring, porém tem as 3 vitórias a mais que das categorias de base, né, que aí tem essa diferença. Mas, bom, vocês já falaram muito bem sobre o Max, é absurdo, e incluindo até nessa questão do quanto ele está mudando tudo isso, me impressiona também a maneira como ele continua evoluindo, né, que ele traz uma grande marca e ele fica nessa grande marca, ele continua evoluindo. Por exemplo, quedas. Não exatamente quedas, isso é outra coisa. O Marques ele transformou a queda em um fato não tão negativo assim, porque ele sabe a hora de cair e ele aprende com isso. Não, e ele ele consegue reverter queda, né, Diogo? Ele tem revertido exatamente. Era isso que eu ia falar. Ele agora inventou a anti-queda. Um negócio impressionante. No sábado ele quase reverteu uma na curva 2. Curva 1, finalzinho da curva 1. Sim, que já é uma evolução da coisa. E na sexta-feira ele cai no treino livre 4, mas é uma queda assim, que ele cai abraçado com a moto. Tanto é que ele nem vai na brita, ele cai, levanta e já sai acelerando junto. Então assim, até nesse conjunto como um todo, ele revolucionou essa parte também, mas o que eu queria dizer sobre as quedas é porque ele sofria muitas quedas por tentar muito, e muitas das quedas eram bem, espetaculares, aquele super pulo, aquelas quedas a lá Pedrosa. A Pedrosa é um que quando cai, só cai feio. É impressionante. E até nisso... Ele machuca, Diogo. Você já reparou que Exatamente. E até nisso ele veio evoluindo, porque acho que até o jeito as quedas dele mudaram bastante, porque ele aprendeu a lidar com isso também, sabe? É um negócio, sabe? Não só ele traz um grande marco, como ele evolui também em cima disso. E ele vai passando porque, naturalmente, ele ganha uma grande notoriedade para os adversários e também para quem tá junto. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Morbidelli, no início do ano. O Morbidelli tá na Estrela Galícia, né? Que, enfim, tá também o equipamento Honda. E ele fala que o Marques, quando falaram para o Marques dar uma indicação, uma dica para ele sobre o que fazer, ele falou: olha, não tenha medo de cair. Cair faz parte. Você tem que tentar testar o limite da sua moto. Eu acho que o conjunto de coisas nos mais diferentes pontos que o Marques já trouxe para a categoria já é um absurdo. Por isso que eu usei na abertura a expressão lenda, e eu repito, para mim já apesar de ter 20 e poucos anos, bem jovem ainda, tem uma porrada de ano pela frente, mas assim, é um cara que, pela maneira como ele já revolucionou o esporte e pelos números e pela toda a representatividade que tem, a gente tem muita sorte de estar no momento em que esse cara tá, sabe, nessa posição tão positiva. Há algumas semanas atrás eu coloquei no meu Twitter uma listagem só de recordes. Qual é o Twitter, Diogo Gomes? Aproveita. É o Diogo Gomes _12. Eu coloquei lá uma lista. Você não sabe o seu Twitter, Diogo? Não é Diogo Gomes, é de Gomes. Não, é Diogo Gomes. Você tá meio... Se furou aí na informação. Tem quase um ano. Eu postei lá um recorde que ele tem, ou melhor, uma categoria, digamos assim, de recorde que ele tem, de primeira vez. Tipo assim, o primeiro piloto espanhol a conquistar tantas vitórias. Confundi. O piloto mais jovem, esse é o correto. O piloto mais jovem a conquistar 3 títulos seguidos. O piloto mais jovem a conseguir... E assim, é uma listagem de
pelo menos uns 25 itens de piloto mais jovem a conquistar isso, piloto mais jovem a conquistar 5 vitórias seguidas, piloto mais jovem. É um negócio absolutamente absurdo quando você começa a confrontar números, sabe? Além de tudo isso, ainda tem o espetáculo que ele traz na pista, e além do espetáculo, além de toda essa revolução que ele está causando no esporte, é um cara que vem colocando os números, vem trazendo, sabe, assim, situações realmente incríveis. O cara é um absurdo, realmente. Olha, vamos lá, né? O cara é um absurdo realmente, nós estamos aqui rasgando elogios para ele, mas se você me perguntar de 2019, eu não cravo que ele vai ganhar do Lourenço. Eu acho. Eu ia falar isso, eu ia pedir a palavra para falar isso. A hora que você começou a falar das desculpas. Então Thiago Raposo tem prioridade, que ainda não falou, você fala. Não, você terminou falando. A prioridade é quem começa a falar. Que foi o Fábio Campos. Sim, ele falou que era rápido. Terminou, Campos? Não, só para dizer que talvez o que falte, né, e não é demérito do Marques, é um confronto direto, que ele nunca teve, porque o Pedrosa jamais esboçou reação contra ele. Né? Então, esse confronto direto, ele vai pegar um cara muito duro. E eu não vejo o Marques com a característica de parecer aquele cara imbatível. Né? Não vejo. Então, apesar de todos os elogios que nós estamos fazendo aqui pra ele, eu não vou me surpreender em nada se o Lourenço for campeão em 2019. Vai ser duro pro Lourenço. Se você me perguntar se eu tivesse que pôr dinheiro, eu apostaria dinheiro mais no Marques. Acho que tem mais chance. Mas, enfim, eu acho que está absolutamente aberto para 2019, apesar de tudo que a gente está falando do Marques até aqui nesse bloco. E digo mais, é algo que ele nunca teve. Porque na base ele também não teve. Bem lembrado. E quando ele subiu, ele já subiu substituindo o Stoner e já subiu colocando o Pedrosa quase como corneirinho do lado. Então, ele nunca teve essa posição de um companheiro, vamos dizer, que pode ser forte, porque a gente não sabe se o Lourenço vai demorar tanto para se adaptar, porque a moto Honda é bem peculiar também. Mas se o Lourenço chega lá, quando chegou na Yamaha vários anos atrás, confrontando o Rossi, o Marques vai numa posição que ele nunca teve, na carreira inteira dele. Mas realmente é um ponto interessante a ver. Não retiro nada do que eu vi. Vai entrar muito o aspecto psicológico. Vai entrar muito em campo a guerra psicológica. E a gente não sabe como o Marques vai ser com isso, né? Não, assim, a gente já viu ele brigando com o Valentino Rossi. Que não é um negócio fácil de se fazer, mas em equipes diferentes. Equipe de informação, de não passar para um, de não passar para outro. Isso. Então, e a gente já viu outra pegada, né? Nós já vimos o Lourenço nessa circunstância e se dando bem. O Lourenço. Bem lembrado. E se dá bem. O Lourenço não só enfrentou o maior de todos ali, mas se deu bem, né? Pois é. Chega logo 2019. Chega logo 2019. Vale lembrar, para quem não é tão familiarizado a MotoGP, que a briga Lourenço-Rossi na Yamaha chegou a um ponto tão absurdo que teve que dar um pneu para cada um. A Yamaha corria com Michelin para o Lourenço ou eu estou invertendo? Michelin e Bridgestone, cada um corria com o Rossi e o Lourenço. Dentro da mesma equipe. Eu acho que o Rossi era Bridgestone. O Rossi, Bridgestone e o Lourenço Michelin. Então, olha o na mesma ponto equipe, em que chegou. Na mesma equipe. A mesma equipe, não é moto igual, não. Era no mesmo box, 2 pneus separados por um engenheiro ali. Não tinha muro nenhum. Então, que bom quando uma categoria é desengessada a esse ponto, né? De até nisso uma equipe conseguir suportar e driblar e colocar em prática. Né? Bom, para continuar o debate sobre a corrida, sobre alguns lances da prova, para depois ir para um ponto importante, uma notícia que tem muito a ver com o MotoGP e também a gente vai discutir aqui, que é a saída de um piloto da categoria. O Cesarino, no seu e-mail, ele queria saber um pouco desse desempenho das Ducatis, né? E ele até questiona por que as Ducati satélites estavam com pelo menos nessa pista, uma melhor performance de fábrica do que as de fábrica. E, além de tudo, ele dá aquela famosa cornetada no Lorenzo, né? Lorenzo, mais uma vez, nessa performance de golfinho. Trash. Ele coloca assim, trash. Assim, depois do que o Lorenzo melhorou, criticar assim eu acho casuísta, tá, Cesarino? Pegar esse momento, uma prova, e inclusive uma prova que ele teve um período bom de domínio. Não foi aquela coisa de 1, 2 voltas e depois caiu lá para final do pelotão, não. Ficou quase que o tempo todo no pelotão da frente. Mas eu deixo para vocês responderem. Diogo Gomes.
Olha, ficou... A questão de ser casuísta, né, que é a expressão que você usou, eu acho que é perfeita, porque o Lorenzo ele vem num ritmo interessante, a classificação tá certa, não foi lá tudo isso, mas a maneira como a corrida se desenrolou, eu realmente acreditava que o Marcos fosse ultrapassar ele ali uma hora ou outra, mas não dá para negar a maneira como ele se apresentou, e se apresentou muito bem, né? Se apresentou muito bem. Realmente, eu até vou entrar nessa parte depois, tem uma queda depois gigantesca, mas não é só na moto dele, no conjunto, né? Mas a maneira como ele chegou, como ele pega, ele mais uma vez larga muito bem, ele vai à frente, ele mantém um ritmo interessante ali, ele faz várias linhas diferentes para defender do Max. Eu acho que ele tem muito mérito nessa questão. Depois, realmente, acaba perdendo um tanto ali e o Max dispara, mas... Enfim, ok, digamos assim, eu acho que acontece. O problema, e aí a segunda parte, é o quanto ele perde depois. E aí nem acho que seja o problema dele, acho que seja o problema da Ducati. Porque o Dovizioso também perdeu bastante. E ele falou que depois da corrida, ele até fez depois da corrida ele falou que era meio que uma estratégia deles, mas que não deu muito certo. Por que as satélites deram tão certo, eu realmente não sei explicar. Na classificação, teve uma questão que o Petrucci ele seguiu, né, ele pegou o vácuo completamente da Ducati do Lorenzo. O Lorenzo vai na frente, o Lorenzo vem com as melhores parciais para marcar o melhor tempo, e o Petrucci vem atrás, no vácuo, acompanhando ali as linhas e tudo mais, e é um negócio que, desde as categorias de base, subindo, ou enfim, é algo que acontece e que o piloto que vem atrás sempre ganha alguma coisa a mais ali. Sempre ganha mais velocidade de reta, ou o que seja, porque aprende a linha do piloto que está na frente, e ele conseguiu um grande trunfo ao seguir o Lorenzo e conseguiu a volta que, assim, só foi tirada dele no final, quando o Marcos conseguiu uma volta impressionante na classificação. E aí pegou a pole. Mas ele, enfim, ele já largou muito bem ali na frente. Agora, a maneira como ele se manteve ali no grupo da frente me chamou a atenção, e principalmente a maneira como o Álvaro Batista conseguiu fazer uma corrida de terminar na quinta colocação, na sexta colocação, mas assim, é o melhor resultado dele em um ano, sabe? É um negócio absolutamente impressionante, é o melhor resultado dele na temporada, claro. E ele vai sair, né? Ele vai sair. A tendência é que ele saia dessa equipe. Eu né? não tenho nenhuma informação. Vai existir mais. Na verdade, essa equipe que vai virar a equipe satélite, né, da Yamaha. Isso, vai virar Petronas, Yamaha, enfim, não sei qual que vai ser o nome, mas vai ter o patrocínio da Petronas. Uhum. Então, assim, ele correu com a moto do ano passado, inclusive, né, 2017, então a maneira como ele conseguiu encaixar tudo isso foi realmente impressionante, terminando inclusive nas duas, na frente das duas Ducati de fábrica. Então, eu acho que a questão de perder depois é mais do que Lorenzo. Eu acho que a questão da Yamaha, da Ducati de fábrica, as duas motos perderam muito na segunda parte. E atacar o Lorenzo agora, eu acho que é muito do caso, é muito dessa prova. Você poderia acusar ou atacar da mesma maneira o Dovizioso, por exemplo, sabe? Mas é porque eu acho que não é o momento de atacar. Eu acho que é mais um momento de reconhecer que o Max realmente foi impressionante. O Lorenzo foi muito bravo, muito guerreiro de ir pra frente, de conseguir brigar no início, e depois acabou perdendo. Foi quando as Yamahas, aí de fato Yamahas, conseguiram capitalizar e pegaram um pódio no final. Mas você falou uma coisa interessante, Diogo. Eu estou ouvindo você falar aqui. A comparação com o Dovizioso é ótima, porque o Cesarino talvez não esteja atento a isso. O Lorenzo já virou o primeiro piloto da Yamaha. Né? Eu estou falando primeiro piloto, quando a gente fala primeiro piloto, entra tanta coisa no pacote, né? Mas o piloto líder, né? O piloto que puxa para frente a equipe, né? Já é o Lorenzo. Né? Em 3, 4 provas, o Lorenzo já se tornou o cara que puxa a Yamaha. O Dovizioso muito mais discreto no quali, muito mais discreto na corrida. Né? O Lorenzo, mesmo perdendo posição, chegou na frente do Dovizioso. Então, ele é muito mais confiável do que o Dovizioso como piloto. Né? Claro que a história na Ducati é bem diferente. Né? Todo o percalço na Ducati. Né? Agora, eu imagino o que deve estar acontecendo dentro da Ducati. Né? Porque os caras tiveram uma convivência super difícil, decidem cada um ir para um lado e a coisa começa a funcionar. Né? Então, a situação da Ducati é muito curiosa mesmo, porque... E só lembrando essa parte técnica, né, Cesarino? A pista é muito não Ducati. Né? Se o Lorenzo ganhasse, eu repito o que eu falei antes de ter conhecimento da sua mensagem. Aí eu me assustaria. Se a Ducati vencesse o Grande Prêmio da Alemanha, com todas aquelas curvas, eu me assustaria.
você tem razão no ponto. A prova do Lourenço acabou ruim, né? Aliás, o Lourenço ele tem esse problema, toda aquela questão que a gente falou de que ele resolveu o problema com a Ducati, na questão de posicionamento do tanque, ele pôde se ajeitar melhor nas curvas, né? E esse final de semana a TV inglesa deu um zoom ali na moto, no grid do Lourenço. É impressionante como eles trabalham num detalhezinho mínimo, assim. Coloca um pouquinho de borracha pro piloto, uma camada fina de borracha ali no apoio do joelho do piloto para ele escorregar menos, ou seja, fazer menos força. Coloca uns frisos, assim, uma coisa assim de 1 centímetro, assim, parece uma escama de peixe, quase tão não perceptível, para dar um mínimo de atrito sem dar peso para a moto, para o Lourenço não se cansar tanto em curva, que o grande problema dele é justamente esse, né? A moto o faz se cansar muito, e ele não resiste até o final da prova. E eles resolveram isso, né? Eu estou colocando o Grande Prêmio da Alemanha como uma exceção, né? Porque eu ainda está muito viva na minha cabeça as provas em alto nível que ele fez na Catalunha, em Mugello, na Holanda. Enfim, então não acho que voltou a ter problemas. A prova em alto nível também, que decaiu um pouco no fim, mas sim, ainda assim, acho que muito melhor do que aquele Lorenzo que terminava em 15º, 16º. Thiago Raposo, gostaria de completar alguma coisa? Não, meus 2 companheiros aí foram perfeitos nesse assunto. Vamos passar pro próximo. Então tá. É porque assim, então você já vai começar. Esse assunto é algo já um pouco fora da pista, mas é uma notícia que tem o seu impacto, tem a sua importância. A gente já mencionou um pouco sobre Pedrosa quando ele divulgou que estava saindo da Honda, né? Mas antes do GP da Alemanha, ele veio com um anúncio oficial que vai se aposentar. Não sei, aí vocês podem até me ajudar, né? Não sei se foi pelo o que pesou mais para ele, o que deve ter sido o maior problema, mas não vai ter Dani Pedrosa o ano que vem. E aí, Thiago Raposo, o que você acha desse anúncio? Você, de certa maneira, foi pego de surpresa? Esperava ele ainda na categoria ou não? Fui pego de surpresa porque houve, né, aquela especulação muito forte dele nessa nova equipe Yamaha aí, né, da Petronas que vocês citaram no debate anterior. E esperava sim que ele estivesse lá, mas assim, não vejo como uma falta assim, nossa, que perda para a categoria, né? Não vamos ser hipócritas aqui, a gente passou muito tempo apontando o dedo pro Pedrosa, até porque ele merecia esses dedos apontados, mas sempre com muito respeito, sem colocar apelidos pejorativos ou algo do tipo aqui, sempre discutindo como deve ser a discussão, lembrando aqui do Marcos Octoner, o piloto Dani Pedrosa, da Honda, que ficou aí mais de uma década, né, correndo na categoria, na mesma equipe, e dessa uma década aí, pelo menos meia década, sendo bonzinho com ele, num desempenho muito ruim. Então não vai fazer falta alguma para a categoria. Tem grandes nomes vindo aí, né? A categoria recebeu grandes nomes da Moto2 2 anos atrás, que estão em equipes menores lá, precisando e procurando seu espaço, e tem mais nomes subindo. Então, assim, teve seu brilho, apareceu quando estava nos dias inspirado, vencia com categoria e tal, mas na maioria das vezes, principalmente nos últimos anos, estava muito apagado, então não fará falta alguma, pelo menos para mim. Vai lá, senhores, pode ir, Diogo Gomes, é contigo. Assim, o Pedrosa tem alguns pontos que a gente precisa analisar, né? Bom, o desempenho atual, acho que está muito claro para todo mundo que está bem abaixo do esperado, mas um ponto que a gente não pode negar de maneira alguma é que a história dele para a categoria é muito forte, né? É muito interessante. A maneira como ele teve na Honda e ajudou a Honda todo esse tempo é algo que tem que ser destacado. Querendo ou não, ainda, por mais que ele não tenha assim, virado aquele cara de títulos e tudo, mas que foi criado, de expectativa que foi criada por conta do desempenho dele nas categorias de base, a gente tem que falar que é um cara que tem 31 vitórias.
São mais de 100 pódios, são 112 pódios mais especificamente. Então, assim, 3 vice-campeonatos, tem números realmente muito interessantes. São 13 anos só de Honda. Foi campeão na 125, foi campeão na 250, bicampeão na 250, inclusive. Então, é um piloto que, por mais que os últimos anos realmente tenham sido bem abaixo, e que nós criticamos aqui, e, enfim, e se ele continuar sendo assim até o final do ano, como eu acho que vai ser, eu vou continuar criticando, porque, enfim, é parte do jogo, né? Mas assim, é um piloto que a gente tem que reconhecer um ponto, que o poder dele histórico para a categoria e para a Honda imenso, na certa influenciou vários outros que tem por aí. Não vou dizer que era sei lá, um ídolo e tudo mais, porque é um cara que eu esperava sempre um pouco a mais e não entregava esse pouco a mais, mas que, enfim, construiu sua carreira, construiu bem ali. A pergunta foi pro Raposo, mas eu vou mexer e também vou responder sobre a questão da surpresa. Eu não acho que foi uma surpresa, pelo menos para mim não foi uma surpresa, porque é muito difícil tentar entender o que passa na cabeça do Pedrosa, sabe? É um cara que, durante muito tempo, ele foi até colocado como meio que sabe o Kimi Raikkonen, meio que Iceman, né? Não ri, é fechado, não esboça expressões. É muito, sabe? É difícil ler ele, vamos dizer dessa maneira. E a frase dele, quando ele encerrou, ou melhor, quando ele anunciou a aposentadoria dele, que ele ama o esporte. É difícil tomar decisão porque ele ama o esporte, mas que ele sente que ele já não vive para as corridas tão intensamente quanto ele vivia antes. Essa é uma frase muito forte. Acho até que passou meio despercebida, mas ela é uma frase muito forte. É a questão de, não sei se o tesão a gente pode dizer, mas chega uma hora que é isso. Passou, foi ótimo, foi muito bom, mas é isso, deu a hora, então é melhor sair. Não dá pra gente determinar o quão real ou não era a transição dele para a equipe Satachi da Yamaha, se foi ele que recusou, se foi a equipe que recusou. Acho até que foi mais o caso dele recusar, mas acho que, enfim, chegou a hora que ele falou, ok, é isso, tá bom, obrigado a todo mundo, vamos nessa. A MotoGP reconhece isso, né? Vai inserir ele no hall de lendas da categoria, no GP de Valência, né? Que vai ser a última corrida dele. Então, enfim, eu acho que o Pedrosa, ele não fecha a carreira dele em alta, ou da melhor maneira possível, porque ele não tá lá em cima brigando bem. Eu não vou nem dizer no ritmo do Max, porque o Max a gente já falou bem dele nesse bloco, né? Eu digo assim, tá andando bem, tá brigando, tá constante na frente, constantemente pegando pódios, até brigando por uma vitória, algo do tipo, que é algo que tá bem longe. Então eu acho que ele não termina em alta porque ele tá longe dessa questão. Mas é um cara que conseguiu, apesar de não ter títulos na categoria principal, conseguiu construir uma história bem interessante aí na MotoGP. Fábio Campos, quer resumir? Resumo em 280 caracteres. Como eu coloquei na semana passada, um piloto que teve a sua carreira aniquilada por companheiros de equipe. É só isso. Os companheiros de equipe acabaram com a carreira do Pedrosa, no sentido de que ele não tem continuidade, não tem como seguir. Tem os números aí que o Diogo ressaltou, que devem ser, né, ninguém está falando que é um horror, que é um lixo, mas acabou, a carreira dele foi acabada pelos seus companheiros de equipe. Ele simplesmente não teve força para esse tipo de coisa, e isso se reflete, eu acho, nessa aposentadoria. Tudo levava a crer que uma chance em outra equipe era viável, era plausível. O cara não querer, né? Como é o psicológico do Pedrosa? Eu vou encerrar o comentário deixando essa pergunta para o ouvinte pensar. Né? Como será o estado de cabeça de um piloto que chegou como super bambambam e viu companheiro atrás de companheiro acabarem com a carreira dele? Bom, da parte de MotoGP, dessa do Dani Pedrosa, encerro por aqui. Eu só vou deixar uma respostinha pronta aqui para o Michael Knopak, mandou um e-mail, ele mandou só uma pergunta bem simples, falando a respeito do que nós achávamos sobre Nürburgring substituir Sachsenring, que era algo que estava sendo discutido ao longo do final de semana, né? Sachsenring perdendo os direitos, entre aspas, da prova da MotoGP. Isso estava em voga por conta do rompimento do contrato da ADAC, que é a Federação Alemã de Automobilismo, com a administração do circuito, que aconteceu em maio passado. Porém, hoje, tá, Knopak, você mandou e-mail ontem, hoje o motorsport.com banca que Sachsenring vai continuar, que provavelmente eles vão arrumar um outro patrocinador, vão fechar um novo contrato, e isso tem influência direta do Carmelo Espeleta, que é o dono da Dorna,
que quer que a prova continue. A DAC, que é a Federação Alemã de Automobilismo, né, é responsável por organizar, por ter o evento da MotoGP, tem um contrato até 2021 com a Dorna. Então, é muito provável que nesse novo contrato permaneça em Sachsenring, permaneça as corridas acontecendo lá, e quem agradece com isso é o Mark Marques. Bom, o bloco de MotoGP se encerra por aqui. Vamos continuar o programa com outros blocos. Você pode ouvir a hora que quiser. Tem Fórmula 1, tem Fórmula Indy, tem Fórmula E, enfim, fiquem à vontade. Esse da MotoGP fechou. A gente já falou muito do título do Mark Marques, que ainda não chegou, mas uma hora vai se confirmar. Esperamos. Bom, é isso.